como eu faço para lidar com situações de extremo estresse de forma mais calma e tranquila. No vídeo de hoje a gente vai refletir um pouco sobre esse tema. Como eu posso lidar com situações de extremo estresse de forma mais calma e tranquila. Para isso eu vou ter que fazer um panorama geral de alguns conceitos que eu vi muitos profissionais ou muitas pessoas falando de forma completamente equivocada na internet, e para a gente aprofundar sobre esse tema que eu vou comentar, e aí sim criar a estratégia de como a gente vai lidar de forma mais calma e tranquila com as situações de extremo estresse, ok? Vocês já devem ter escutado muitas pessoas na internet dizendo de que quando a gente faz uma atividade prazerosa, como viajar, como comer, né, como ter relações, a gente produz dopamina, que a dopamina é o hormônio do prazer. E isso é uma definição completamente equivocada. Tudo que eu vou comentar aqui, vocês conseguem encontrar facilmente na literatura científica pela internet, ok? A dopamina, ela não é um hormônio do prazer. A dopamina, é um neurotransmissor e ela é responsável pela motivação, pela vontade de agir de uma pessoa. Então, o que é um neurotransmissor? Neurotransmissor é o que faz a ligação da informação entre um neurônio e outro. Ele transmite a informação entre os neurônios. Então, é ele que vai te dar a disposição para você fazer alguma atividade do seu dia, para você se movimentar. Então, o responsável por essa movimentação, por essa atitude, é a dopamina. Tá? A conclusão de uma atividade, quando você finaliza uma atividade que você programou, vai te provocar uma sensação de prazer. Essa sensação de prazer, de dever cumprido, de realização, de felicidade, é a produção de dois hormônios, aí sim, dois hormônios do prazer. Nós chamamos de hormônios porque eles são produzidos por uma glândula, e essa glândula libera essa substância que nos provoca uma sensação de felicidade e de prazer. Esses dois hormônios que são produzidos são a serotonina e a endorfina. Então veja, para eu fazer a movimentação, para eu realizar a atividade, quem faz é um neurotransmissor no nosso corpo que se chama dopamina. É ele que nos dá a disposição. E a conclusão, que nos dá o resultado do prazer, da sensação de felicidade daquele momento, é os hormônios do prazer, que é a serotonina e a endorfina. Ficando isso claro, agora a gente vai entrar de fato dentro do assunto. Então veja, quando a gente fala o seguinte, nossa, quando eu como chocolate eu produzo dopamina. Quando eu jogo um videogame eu produzo dopamina. Veja que isso é uma verdade, mas a dopamina é ela que vai fazer a ação, como eu comentei. Então, o que vai fazer você buscar um chocolate para ter a sensação do prazer é a dopamina. O que vai fazer você querer jogar o videogame pelo prazer de se divertir é a dopamina. Quando a gente termina, por exemplo, de comer o chocolate, a sensação de prazer e de felicidade é a serotonina e a endorfina. Só que aquela ação gerou essa sensação boa e a gente vai querer repetir o mesmo processo. Como eu vou querer repetir o mesmo processo, é produzido também a dopamina. A dopamina que vai fazer a gente repetir aquela ação. A mesma coisa no videogame. Quando eu termino uma fase, uma criança, um adolescente que joga videogame, e ele conclui uma fase e ele se sente realizado, ele produz os dois hormônios do prazer, a serotonina e a endorfina. Como ele se sentiu bem, ele também produz a dopamina porque ele vai querer continuar jogando, ele vai repetir a atividade. Então, você hoje consegue saber qual hormônio falta no seu corpo. Se você não tem disposição, você é uma pessoa que não é uma pessoa triste, não é uma pessoa infeliz com a sua vida, você tem até um bom humor, mas você não tem as disposições de fazer as atividades, você tem uma falta de dopamina, e não de serotonina e endorfina.
Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você tem disposição, você levanta da cama, estuda, trabalha, né, você vai para academia, você tem disposição para as atividades, mas não tem a sensação do bem-estar, o seu problema não é a falta de dopamina. O seu problema é a falta da serotonina e endorfina. Então, quando a gente consegue saber a diferença, a gente sabe onde atacar, o que eu vou buscar, né? A maior parte dos antidepressivos, eles são inibidores de recaptação de serotonina. Eles vão trabalhar com a proteção da serotonina que você já tem, para que você fique com mais tempo no corpo. Ela inibe a recaptação de serotonina. Então, um pouco de serotonina que você tem no seu cérebro te dando a sensação de prazer, para ela não ser destruída, o remédio vai inibir a recaptação, né, de serotonina e permitir que ela fique agindo mais tempo no seu cérebro. Então, geralmente, a pessoa que está triste, ela vai ter uma sensação de mais bem-estar. É para isso que servem os antidepressivos. Utilizar um antidepressivo pensando que isso vai te dar mais motivação é um equívoco. Tá? Geralmente não vai gerar essa sensação de querer se tornar mais proativo, de querer realizar as coisas. Como que eu faço, então? Que processo que eu posso fazer para que eu tenha mais disposição, né, e mais capacidade de enfrentar uma situação de extremo estresse de forma mais calma e tranquila? Geralmente o nosso corpo ele vai tender a buscar o prazer. Como eu falei aqui, eu vou comer o chocolate vai me dar a sensação de bem-estar, ele é gostoso. Eu vou jogar um videogame, vai me dar uma sensação de bem-estar, de distração e de missão cumprida, e é gostoso. Para a gente conseguir controlar a nossa mente a respeito disso, a gente tem que treinar a nossa mente a produzir dopamina em situações desconfortantes. Então, se você odeia ir para academia, não gosta de jeito nenhum de ir para academia, quando você se força a fazer uma atividade que você não gosta, você vai para academia, faz um treino legal, você vai ver que no final do dia você está com uma sensação boa, né? Aquela sensação, sempre comento assim, aquela sensação de quando você fala que vai fazer 2 quilômetros de caminhada na esteira, você fala, dá para fazer 2,5, dá para fazer 3. Aí você já está realmente produzindo mais dopamina, porque você está tendo aquela sensação de querer realizar mais atividade física. E logicamente que você produz 2 hormônios do prazer, mesmo que seja realizando uma atividade que você não gosta, uma atividade física, porque você está concluindo uma etapa. Por isso que quando a gente termina a atividade física, a gente fala, nossa, estou me sentindo melhor, estou me sentindo bem, né? A minha autoestima está maior. Por quê? Porque você fez uma atividade física, que a atividade física produz a serotonina e a endorfina também, e como isso dá uma sensação de prazer, você também produz a dopamina numa situação desconfortante, que vai querer fazer com que você repita esse processo. Logicamente, eu vou repetir, a nossa mente vai tentar controlar, preservar a energia do nosso corpo. Mas quando a gente vence a nossa mente e enfrenta a dificuldade de fazer uma atividade que muitas vezes é desconfortante, porque vai nos provocar dor, a gente vai acabar ensinando a nossa mente de que fazendo aquela situação desconfortante, que é a atividade física, vai produzir o hormônio serotonina e endorfina, que é aquela sensação de dever cumprido, e portanto vai produzir dopamina. Então, olha que interessante. No momento em que você conseguiu ensinar a sua mente de que uma atividade que é extremamente desconfortante, às vezes você está com o corpo dolorido e você vai para a academia do mesmo jeito, e você vai conseguir numa situação desconfortante, que te incomoda, que você não queria fazer, produzir os hormônios do prazer e produzir a dopamina, para que você continue fazendo aquela atividade e tendo o resultado do prazer, no momento que no seu trabalho surgir uma situação desconfortante, você treinou a sua mente
a, numa situação de desconforto, produzir dopamina, né? Então, você dificilmente vai se descontrolar no, na sua emoção, porque numa situação de estresse que você passar sobre uma cobrança, uma meta no trabalho, alguma coisa que você precisa fazer de imediato no trabalho, você vai ativar como se fosse aquela situação em que você se sentia desconfortável de ir para a academia, e mesmo assim você vai realizar, e você produziu dopamina naquela situação, e o resultado te trouxe os dois hormônios do prazer. Você vai ensinar sua mente a reagir melhor em situações de estresse. Então, quando você no trabalho for submetido a uma situação de estresse, você vai conseguir ter um controle mental melhor, e nessa situação, por incrível que pareça, você vai conseguir produzir dopamina para agir, né, para você conseguir realizar aquela atividade que foi cobrada de uma forma mais tranquila e calma, e atingindo o resultado, você vai produzir serotonina e endorfina. Por isso que a atividade física ela é tão importante. A atividade física, se vocês pesquisarem na internet, ela produz os hormônios do prazer. A dopamina, a serotonina e a endorfina. A dopamina é o hormônio da motivação, da realização do processo, é da atividade. É ela que vai te dar disposição para repetir o processo. A serotonina e a endorfina são os hormônios da recompensa. É aquela sensação de dever cumprido, de felicidade, de realização. Então, os três hormônios são produzidos quando a gente faz uma coisa. Só que não se pode confundir. Uma, que é a dopamina, é para a gente ter a iniciativa da realização. A serotonina é o resultado, é a sensação de dever cumprido e de recompensa. Tá? Espero que eu tenha conseguido explicar. É um tema muito difícil para a gente passar a mensagem, a pessoa entender. E, respondendo à pergunta inicial, se não ficou muito claro, você tem que você tem que realizar situações extremamente desconfortantes para você, geralmente evitar de comer uma coisa que você tanto quer, é você fazer uma atividade física, né, que você não quer, e você não está disposto, que você está com preguiça, que você está com dor, para que você gere um resultado de recompensa, de dever cumprido, produzindo os hormônios do prazer e, consequentemente, produzindo a dopamina nessa situação de estresse. Né? Deixar de comer uma coisa que a gente tanto deseja também exige uma ação, que é deixar de comer. Né? E, no final do dia, a gente vai se sentir bem, porque eu falo, nossa, eu consegui vencer minha mente e não comi. Então você vai ter uma sensação de bem-estar, de dever cumprido. Então, até a recusa de você não comer uma coisa que tanto deseja, você está produzindo os hormônios do prazer e o hormônio da ação. Realizar a atividade física quando você está com preguiça, quando você está com dor, também você vai conseguir produzir o hormônio do dever cumprido, da recompensa, e você vai gerar mais dopamina para você repetir esse processo, porque você sabe que o resultado no final do dia vai ser compensador. Você vai conseguir falar, nossa, eu estou realmente conseguindo cumprir aquilo tudo que eu prometi para mim. E é essa situação de enfrentamento, de desconforto que você vai fazer no dia a dia, que vai te deixar preparado a reagir de forma adequada quando você também está numa situação de desconforto, de estresse no seu trabalho. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o like, ative o sininho, comente e compartilhe. Te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Beijo, abraço, tchau.